Olá pessoal, eu me chamo Manuela e sou discente do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Pelotas e vim apresentar o trabalho intitulado Análise de pontos críticos em relação à ergonomia de escritórios localizados em containers reutilizados. Esse trabalho foi realizado junto com o professor Luiz Antônio dos Santos Franz e com a arquiteta Rafaela Borges, ambos da Universidade Federal de Pelotas. Atualmente, o contexto de projetos arquitetônicos ele é marcado pela constante busca em garantir a sustentabilidade, levando-se em consideração os aspectos no campo econômico, social e ambiental. Para a indústria da arquitetura, engenharia, construção e operação, o ciclo de vida é o conjunto de todas as fases da gestão do ativo que compreendem a definição de seus requisitos até o final da sua utilização. Em décadas recentes, tem sido comum encontrar construções com materiais reutilizáveis, como é o caso dos containers. Esses elementos, após a vida útil em portos, eles são recorrentemente adaptados para outras funções. Aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o uso de containers também influenciou algumas decisões de projetos. Portanto, o objetivo desse trabalho consiste em compreender os impactos sobre o conforto térmico e desempenho laboral na utilização de containers em escritórios. Esse trabalho, então, foi realizado num centro comercial construído com containers. 3 containers foram selecionados como amostra, em que os usuários realizavam atividades similares e os containers estão expostos nas fotos abaixo aqui. E na primeira etapa foi enviado um questionário online para avaliar a percepção térmica desses usuários e uma segunda etapa consistiu numa medição de temperatura usando o TGD 200 da marca Instruterm em um dia típico de verão no container tido como o mais crítico. Como primeiro resultado, então nós trouxemos as respostas dos usuários através do questionário online. O usuário A retratou que ele sente desconforto térmico, especialmente em dias ensolarados. O container dele é revestido com drywall, mas ele não tem isolamento térmico. Não possui ar-condicionado, então ele regula a temperatura abrindo as portas ou usando algum climatizador. E a parte de trás do container recebe sol direto, tornando as salas de reuniões muito quentes. O usuário B respondeu que o espaço dele é sem aberturas para ventilação, tem apenas vidros fixos, o que torna o local uma estufa. O ambiente também continua sendo extremamente quente, mesmo após o usuário ter instalado ar-condicionado. E os problemas causados pelo calor geraram um derretimento de velas, descolamento de móveis em MDF e as plantas acabam morrendo nesse local. O usuário C, ele não respondeu o questionário a tempo e apenas foi realizada uma leitura arquitetônica do local, em que constatamos que o container ele é voltado diretamente para o sol, possuindo um forro de gesso e isolamento térmico. Nesse quadro, é possível visualizar que as temperaturas entre o horário do meio-dia e meia e da 1h30 são críticas, tornando-se impossível trabalhar com conforto nesses horários. Bom, nós utilizamos o método proposto por Fung, que ele leva em consideração variáveis como o metabolismo do indivíduo, a vestimenta, o nível de atividade, a temperatura do ar, a temperatura radiante, a velocidade do ar e a umidade relativa do ar. E, segundo a figura, para que o ambiente seja considerado confortável termicamente, a temperatura deve estar no intervalo entre menos 0,5 e mais 0,5. Levando em consideração as temperaturas visualizadas no slide anterior, nós adicionamos as variáveis e constatamos que, de fato, o ambiente ele é termicamente desconfortável, pois ele não se manteve entre menos 0,5 e mais 0,5. Como conclusão, então, os usuários dos containers A e B eles relataram problemas críticos com relação às temperaturas para as atividades laborais. O container B ele indica níveis inadequados de conforto térmico. A falta de equilíbrio entre funcionalidade e estética ela pode inviabilizar o uso sustentável de containers. Além disso, o uso de containers habitáveis ele requer cautela, especialmente nos elementos construtivos.
Os fatores como aberturas, revestimentos, cores e posicionamento solar, eles afetam o conforto térmico, e a ergonomia ela pode ajudar a prevenir problemas e propor soluções, mas ainda ela é pouco aplicada na prática arquitetônica. Aqui estão as referências que nós utilizamos nesse trabalho. E eu gostaria de agradecer a Bergo pela oportunidade de fazer essa apresentação e ao orientador que nos ajudou nesse trabalho. Muito obrigada.